tudo bom? Tá tudo certo aí do outro lado? Bom, hoje mais uma vez um vídeo de mãozinhas, e vocês sabem quando tem vídeo de mãozinha é porque tem vídeo de fichário. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu fichário do segundo semestre, no caso como está o meu fichário, né, nesse segundo semestre. Por conta de pandemia, corona e um monte de coisinhas, eu não tava usando muito ele. Eu tava em casa, eu tava usando meu tablet pra fazer anotação virtual, às vezes eu fazia anotação digitada. Mas como meu tablet antigo estragou e o meu novo não está funcionando 100% porque eu preciso, eu tive que voltar a usar folhas de papel, pois é. E basicamente eu voltei a usar o meu fichário e eu vou mostrar certinho pra vocês agora como ele funciona. Esse vídeo aqui é só do meu primeiro fichário, pois eu tenho 3, tá? Então eu tô usando os 3 agora. Eu até mostrei 2 deles no começo do ano, mas tem um que eu ainda não mostrei pra vocês e que nos próximos dias vão ter vídeos aqui no canal. Então vocês podem se preparar pra muito story vlog e vídeo de fichário. Tem anotação de aula aqui só do meu segundo ano e na verdade do segundo semestre do segundo ano, porque eu já tirei algumas do primeiro. Então, pra gente ter o próximo vídeo de fichário aqui no canal, óbvio que você tem que clicar no joinha e se inscrever aqui no canal pra conferir o próximo vídeo, não é mesmo? Vamos começar aqui com o meu fichário. Esse aqui eu mostrei pra vocês no começo do ano, é da Tilibra. E ele fecha com um fiozinho, esse fiozinho aqui, ó, esse elástico. Como vocês sabem, ele tinha algumas rasuras, né, no começo, ó. Continua em perfeito estado porque eu não levo pra escola, né? Ele fica em casa. Abrindo aqui, a gente tem folhas que eu deixo aqui, mas não são as que eu uso. Ó, essas folhas aqui não tá focando pra vocês, mas são folhas pontilhadas. Ó, são folhas pontilhadinhas, só que tá muito pequeno na câmera, não aparece direito. Pode ver que essa aqui fica na frente porque ela tá manchada de marcadores que eu usei pra outra anotação. Então eu deixo as folhas aqui porque eu tava usando elas pra escola, mas eu não gostei muito de escrever na folha pontilhada. É legal pra fazer resumos e outras coisas, mas esse tipo de anotação de aula eu não gostei tanto. Passando esse bloquinho, depois eu vou mostrar pra vocês quais que eu uso na minha folha. Esse plastiquinho aqui, que normalmente eu colocava a data das minhas provas, né? Mas como a gente não tá tendo avaliação, não tem nada aqui, né? Aqui tem umas coisinhas de simulado. Aqui, como a gente tá em casa, agora eu faço simulado virtual, então eu faço nessas folhinhas a resolução de cada questão e eu selecionando alternativas. E aí depois, ó, eu coloco quais os conteúdos que eu tive mais dificuldade. E aí eu coloquei esse grupinho de simulados que eu já fiz aqui. Tem do primeiro e do segundo simulado. Tem as coisinhas. Eu não fui tão bem que eu tenho que revisar separado por área. E aí eu deixo elas aqui nessa pastinha. Aqui começam as anotações. Essa primeira aqui é uma redação, é sobre preservação ambiental. Aí eu coloquei os textos, o que os textos motivadores falavam. Então tem o temas, coisas, textos motivadores. O meu P1, só que como a gente faz digitado, ficou bem menor no digitado. Aqui é a anotação de filosofia. Vocês vão ver que tem de filosofia, ó, vocês podem ver que é uma anotação. Artes, isso aqui no caso do segundo semestre, né? Esse aqui de sociologia que é a minha favorita, dessas de matérias pequenas, porque eu não tenho divisórias pra elas, porque o meu fichário não tem tanta divisória assim. Eu até tinha que comprar. O título que eu faço é mais ou menos esse. Eu faço com a brush pen Dual Brush da Cis preta e com marca-texto. Esse aqui eu usei o marca-texto da Pilot, esse aqui da Pilot também, e esse aqui foi o da Faber-Castell, que é mais baratinho. E enfim, como eu não tenho divisórias, eu deixo aqui na frente, até porque são poucas matérias, então não tem muito o que escrever. Ah, e eu faço com a folha dividida, principalmente nessas matérias aqui, ocupa menos espaço. Vocês podem ver que, tipo, isso aqui é a minha apostila inteira, a última apostila de sociologia. Matemática eu não tenho muita anotação, um exercício que a gente fez no começo do ano, quando ainda estava presencial. Exercício presencial. Isso aqui é uma folha de atividades. Ó, aqui foi a primeira folha de atividades que a gente ainda tava na quarentena. Aqui foi revisão pra minha prova diagnóstica, né? A gente fez prova online, então eu fiz essa folha de revisão. Mais exercício de revisão. E aqui começa o conteúdo do segundo semestre. E eu fiz o título só com a brush pen na parte azul. Isso aqui foi uma caneta da Faber, normal, 0.38. E são anotações de matriz. Eu copiei do slide da professora antes do novo método de estudos que eu já gravei story vlog pra vocês. Aqui tem um bullshit com propriedades. E aqui tem a segunda página do conteúdo. Então eu fiz todo divididinho e eu achei que ficou muito bom pra matemática, porque matemática, né,
é mais fórmula e tal, então deu super certo. Faço a maioria das coisas em preto e depois eu grifo. E aqui, ó, isso aqui foi um conteúdo que eu não quis copiar porque foi um macetezinho que eu aprendi antes da aula. Aqui seria o título de determinante. Só que eu tava tão focada em anotar as coisas importantes e tal, que eu não fiz o título, então tá sem título até agora, eu só coloquei pequenininho aqui de lápis determinante. Aqui são os exercícios que eu fiz de lápis, né? E aqui é uma folha de revisão. Eu revisei esse conteúdo e aí as anotações extras eu fiz aqui, sabe? Que precisou, que eu não lembrava e que eu queria anotar pra ficar mais completo. E esse aqui foi uma folha de exercícios. Eu fiz por um site de estudos. Então eu fiz esse exercício, fiz de determinante. Então eu já revisei essa matéria e eu tô muito bem, graças a Deus. Pelo menos esse matemática eu sei. E aqui são propriedades, que é minha parte favorita de matriz. Eu copiei no post-it pra copiar correndo, porque ele já é colorido, ele já é bonito. Então é só copiar certinho. E é isso, gente. Eu tô adorando fazer esse estilo de anotação pra matemática. Língua portuguesa, isso aqui era do presencial. Aí aqui começa a confusão, gente. A gente já tava de quarentena, ó. Tava copiando tudo que o professor falava. Tudo que já tava no slide. E às vezes eu me perdi no que o professor falava e tal. Então essa anotação parece bonita, mas eu não aprendi nada desse conteúdo. História é o meu favorito. Olha essa anotação. Eu fiz Revolução Americana com vocês. Eu já terminei Revolução Americana, inclusive, e eu gostei muito dessa anotação. Aqui vem a parte feia de história, que depois eu vou passar limpo. Isso aqui é o final do conteúdo que o professor passou e coisas que eu mesma acrescentei da apostila. Aqui começa a Revolução Francesa, que vocês podem ver, que não tem título bonito nada, é um título preto. É que eu não fiz isso aqui na aula. Eu fiz isso aqui com o meu estudo, então eu estudei. Eu estudei essa matéria pela apostila e eu anotei as coisas importantes aqui, tipo, do que eu retirei da apostila. Só que assim, ficou muito, muito feio, eu anotei até aqui. E isso aqui foi a anotação da aula que eu tive hoje, inclusive, ó. Ao invés de copiar os pontos do slide, eu copiei o que ele falava. E eu consegui muito entender as coisas na aula. E por eu já ter lido a matéria antes e feito as minhas próprias anotações, eu já sabia mais ou menos o que estava acontecendo, então foi uma aula super legal. Aqui são exercícios de independência americana e aqui os da apostila que eu fiz pra deixar aqui no caderno. Geografia também é um dos meus favoritos, inclusive o meu resumo favorito é de geografia, que tem post lá no meu Estudigrama Estudante do Médio. E eu já tirei muita coisa do primeiro trimestre, inclusive esse aqui também eu já tirei muita coisa do primeiro semestre. Trimestre, tá uma confusão, né? Mas eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo de fichário, né, que é do meu segundo. É uma anotação super legal, só que só tem a partir da terceira revolução. Porque a primeira e a segunda eu fiz pelo tablet. E aí eu tenho o arquivo, né? Mas a terceira eu vou ficar devendo lá no tablet, então eu fiz aqui. Aqui começa Conferências Ambientais, que é o conteúdo novo. O que tá de lápis é a anotação extra. E o que tá escrito aqui são as coisas slide barra o que o professor comenta. Porque esse professor, ele fala muito o que tá escrito no slide. Então, é basicamente fazer a mesma coisa. Sempre deixa um lembretezinho de alguma coisa importante da matéria perto do título pra eu não esquecer. Essas partes de marca-texto eu grifei porque eu fiz uma seleção das informações importantes. Ó, aqui, tipo, foi a coisa mais importante que a gente discutiu. Essa Eco 92 a gente trabalhou e o protocolo de Kyoto a gente fez hoje, então eu não consegui grifar nada ainda. Eu quero revisar essa matéria hoje ainda, se der tempo. Inclusive, vai sair um study vlog aqui no canal em breve, onde eu vou estar revisando esta matéria aqui, então fiquem ligados, tá? Em breve no canal, se inscreve pra não perder. Biologia eu já tirei também muita coisa do primeiro semestre. Aqui são anotações reais de ISTs. Aí eu fiz o título com a Brush da CIS e marca-texto da Pilot. O sistema endócrino já foi mais diferente, porque eu tava nisso de estudar antes e tal. Aqui, no caso, eu ainda tava anotando tudo da aula. E me arrependo muito, gente, porque quando você percebe que estudar antes, tipo assim, você aprende muito mais fácil, você para de estudar depois, sabe? Nossa, eu recomendo super o método de estudo que eu trouxe pra vocês no vídeo da minha nova rotina. E eu tô amando fazer, sério, é incrível. É incrível como você aprende de verdade, sabe? Eu acho isso fascinante, porque eu sempre achei que eu estudava e não aprendia nada nunca. Aí aqui entra uma coisa conflituosa, porque eu fiz bonitinho até aqui. Aqui eu comecei a... Não, pera. Aqui eu comecei a estudar matérias antes, então as minhas anotações estão na apostila. Então, isso tudo aqui foi um resumo que eu fiz, tipo, antes da minha aula começar, com tudo que eu tinha lido uns 2 dias antes na apostila. Então eu fui anotando, é assim que funciona, e tem isso, e tem isso. Então foi um resumo, e aí eu só acrescentei as coisas que a professora falou na aula. Sistema urinário, eu achei esse título horrível.
E essa anotação é a mesma coisa, eu só tô marcando as coisas importantes. Tem muita coisa que eu preciso revisar, que eu tô escrevendo a lápis, que são as, tipo, conclusões minhas próprias e tal, coisas que eu não tenho muita certeza. E, gente, essa bagunça me deixa feliz, sabe? Porque significa que eu tô anotando muita coisa realmente importante. Então, ó, tem muita coisa lápis. Aqui tem post-it de coisas importantes. Ah, isso aqui, na verdade, era pra ser aqui na frente do sistema urinário, mas a gente finge, né? Isso aqui eu fiz tudo de preto, de caneta, porque foi coisa que eu peguei da aula. Eu não tinha estudado tudo antes. E aqui termina sistema endócrino e agora era pra começar sistema urinário. Que é uma lista de exercícios de sistema endócrino que eu fiz. Quando você aprende, que é com exercício que você vê que você aprendeu, você tem muita vontade de fazer exercício. Química. Eu tinha muita folha de química, vocês não têm noção. Eu tinha muita folha de química, sabe? Meu caderno era metade, era muito grande. Aí eu tirei, né, quando eu tava separando as minhas anotações do primeiro semestre, deixei só do segundo. Tipo assim, como que eu separei? Não caiu na minha prova diagnóstica, que foi antes das minhas férias. Então tudo que a gente estudou depois das férias tá aqui. Começou com propriedades coligativas. Na verdade, isso aqui eu fiz com uma videoaula, porque a minha anotação também foi no tablet. Mas eu não tinha entendido nada de propriedades coligativas. Aqui eu já tinha voltado de férias sem o tablet, então eu fui fazendo a anotação à mão. E aí começou a cinética química. Isso aqui eu fiz no study vlog com vocês também. Esses post-its eu fiz com vocês. Eu fiz tudo isso com vocês, e tá, ó. E agora o conteúdo que a gente tá mais recente, que é catalisador, que eu também fiz no study vlog com vocês. Acabou aqui, só que como tava muito manchado, eu não ia continuar catalisador aqui. Então eu fiz aqui. Isso aqui foi uma anotação antes da aula. E tudo que tá em lápis aí são considerações da minha professora. Ou no post-it, né? Aqui são dois exemplos importantes. Agora começa a física. Como eu tenho duas matérias, eu separo uma com capa de plástico e outra com a capa de papel. Então, física A, já começando com forças agora no segundo semestre. Não tinha muita anotação antes disso também. Isso aqui é uma folha de exercícios. E isso aqui são um resumão, que tá uma confusão, inclusive. Mas eu consegui fazer os exercícios, isso que importa. E aqui começa a física B. Eu também tirei as coisas já, então tá só do segundo semestre. E também tá uma confusão essas anotações. Mas eu tô entendendo esse conteúdo, então isso que importa. Desculpa tá gravando com a resolução baixa, é que a bateria da câmera acabou. Mas enfim, ó, hidrostática, aqui tem um post-it com anotações. E... ah, isso aqui eu fiz no study vlog também. Nossa, eu gravo muito study vlog pra vocês, né? Vocês já viram metade do meu fichário. Isso aqui são listas que a professora passa ou no Forms. São listas. E essas folhas aqui são diferentes porque elas são do meu caderno de exercícios. Que eu pego, faço lá e passo pra cá, sabe? Porque não tem como usar as folhas do caderno de exercício, ou desse caderno que eu tenho extra, pra colocar no fichário. Então eu faço só exercício mesmo e não gasto as minhas de fichário, que já são furadas com isso. Literatura, só o segundo semestre também. Já limpei ele pra vocês, como eu já falei. Então aqui a gente falou um pouco do final do romantismo e dos heróis. E aqui realismo! Bom, gente, isso aqui eu fiz tudo em preto. E depois eu grifei todas as partes importantes. Pode ver que não tem nada importante quase, né? Mas são conteúdos que eu li primeiro na apostila também. Isso facilita muito. Aqui tá tudo em preto porque eu ainda não revisei essa matéria. E provavelmente não vou revisar essa semana. Vou esperar ter mais conteúdo pra revisar. Aqui são os exercícios que eu fiz por livre e espontânea vontade. E agora não tem nada, gente. Inglês são coisas assim bem aleatórias. E ainda não acabou, não sai desse vídeo, porque agora eu vou mostrar pra vocês onde que eu escrevo. Eu tô usando as folhas da Foroni, que foram as que eu comprei no começo do ano. Mas eu achei aqui em casa umas folhas maravilhosas da Tilibra, gente. Se você não consegue comprar aquelas folhas mais grossinhas e tal, de 90 miligramas, eu não sei se nem são miligramas, mas enfim, compra da Tilibra. Eu gosto muito mais da folha da Tilibra, sério. Essa aqui da Foroni, tipo, não é ruim assim, sabe? Mas quem usa coisa que mancha, não é fácil. Então, assim, recomendo muito mais a folha da Tilibra do que a folha da Foroni. Mas acabou a minha da Tilibra e como a gente tá de quarentena, eu não posso sair pra comprar, vou usar a da Foroni. E aqui são o meu pote de canetas, então eu vou mostrar pra vocês as que eu mais uso. Como eu falei, essa aqui da Bismarck é a minha favorita. Ó, nossa, tá muito escura, gente, desculpa. Essa aqui da Bismarck é a minha favorita. A que eu normalmente escrevo é a Bic, porque eu não consegui comprar mais as minhas Pilots, né? Então eu só tenho essa caneta preta. E a melhor brush pen,
Ó, gente, é essa aqui, da Cis Dual Brush. Eu não gosto tanto assim da Brush Pen, porque eu acho ela muito mole. Eu não tenho tanta prática assim, então eu prefiro as da Bismarck, que são mais duras. Mas a qualidade da Cis é ótima. Se você tem experiência com lettering, ela vai ser perfeita pra você vai amar. Aqui a ponta é canetinha, que eu não gosto tanto, então eu não uso. Mas aqui, a da Cis, eu adoro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muitos beijinhos da Bia e tchau, tchau. It's not for me to say.